Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já percebeu como às vezes o seu dia inteiro foi bom, tudo caminhou bem, várias coisas deram muito certo, mas basta acontecer uma pequena coisa ruim no final do dia, uma mensagem atravessada, ou uma palavra ríspida, uma crítica, um pequeno erro, e pronto. Você vai dormir só pensando nisso? É como se o cérebro apagasse tudo que aconteceu de bom e deixasse aceso apenas aquilo de ruim e negativo que aconteceu? E junto com isso, a sua energia muda completamente. Sua vibração baixa e acessar uma frequência alta parece se tornar quase que uma missão impossível. Já aconteceu com você? E aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante. Quando de fato o que eu mencionei aqui acontece, isso não significa que você é fraca, ou que é pessimista, ou até mesmo que tem algo de errado com você. Significa apenas que você está lidando com um cérebro humano normal, que está fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer, sabia? E é justamente isso que eu quero te mostrar hoje. Por que o negativo parece ter tanta força que costuma grudar e o positivo parece escorregar? E principalmente, como na prática você pode parar de alimentar esse padrão e transformar e melhorar o seu dia a dia. Quando você entende o que eu vou te mostrar, isso muda a sua maneira de lidar com tudo e com todos. Muda a sua mente, a sua energia, a vibração, sua frequência, a sua realidade também. Tem uma frase genial do neuropsicólogo Rick Hanson que resume tudo isso. O cérebro funciona como velcro para o negativo e teflon para o positivo. Ou seja, o negativo gruda e o positivo escorrega. Pensa comigo. Um elogio você pode até esquecer, mas uma crítica, essa você lembra por dias, não é assim? 10 pessoas gostam do que você fez, mas uma critica. É justamente essa mesmo que ocupa a sua mente. Por que será? Você já se fez essa pergunta? Olha só que interessante. Rick Hanson, ele estudou por décadas como o cérebro humano registra memórias, emoções e ameaças. Então ele mostra o seguinte: uma emoção negativa, ela dispara uma reação quase que instantaneamente. E uma emoção positiva precisa de tempo para ser estabelecida. Saiba você ou não, o seu cérebro foi programado para sobreviver e não para te deixar feliz, como gostaríamos que fosse, não é? E isso acontece porque lá no passado, o cérebro humano, ele precisou identificar perigos rapidamente. Para quê? Para sobreviver. Então, um barulho estranho podia ser um predador. Errar podia se transformar em um enorme prejuízo, não somente para si, mas para os demais também. E a exclusão pelo grupo podia significar sua morte. Então, o cérebro ele aprendeu a dar atenção máxima, a ficar em estado de alerta a esses possíveis perigos ou problemas. Só que hoje, não necessariamente existem esses predadores que existiam antes. E sim, existem seres humanos, pessoas, ações, situações, acontecimentos com os quais você lida, convive, se comunica, seja através de mensagens, palavras, opiniões, expressões. E sim, e dependendo do que você tem dentro de si mesma, da sua vibração ou da frequência na qual você está sintonizado na maior parte do tempo, tudo pode ser mal interpretado. E nesses casos, o que o cérebro faz? Reage como se fosse um risco, um perigo, uma ameaça real. Por isso, uma crítica ela pesa muito mais que elogios. Um erro pequeno apaga vários acertos. Uma situação vira um vulcão em erupção. E é assim que uma lembrança ruim, negativa, segue com você durante o dia, ou até mesmo durante a sua noite. Agora, sabendo disso, aqui vem outra parte interessante, que te fará entender por que exatamente o cérebro é teflon para o positivo. Como as coisas boas não representavam risco, ou seja, não exigiam ação imediata para sobreviver, para o cérebro, o positivo é opcional. É isso mesmo que eu falei, opcional. Rick Hanson descobriu que o cérebro registra mais profundamente o positivo se você mantiver o foco nele por alguns segundos. Guarda essa informação, porque na parte prática nós voltaremos a falar quantos segundos é e formas de fazer isso. E ele também descreveu que o negativo, por sua vez, ele precisa apenas de meio segundo para ficar registrado. Acredita num trem desses? Por isso, segundo ele, o bom costuma ser teflon, escorregar, evaporar. Mas aqui vem algo muito, muito importante mesmo. Como a partir de hoje você sabe como o cérebro foi programado, dessa forma que eu mencionei, cabe única e exclusivamente a você a fazer uma escolha. A de deixar ele fazendo o que foi programado, ou a de passar a reprogramar, aplicando toda a parte prática que eu vou trazer ao longo desse vídeo. E como eu acredito que você, que me assiste aqui, queira sim mudar essa programação e exercer o seu verdadeiro poder, que é controlar o seu estado interno, como eu mencionei no vídeo, como parar de deixar que os outros afetem a sua frequência, na parte 2. Pare de conceder o seu poder. Aqui, para o que nós estamos falando hoje, eu já posso te dizer que
você já pode anotar aí e passar a usar uma ou mais das suas faculdades mentais a seu favor, que de acordo com Bob Proctor são a percepção, a memória, a intuição, a razão, a imaginação e o foco. Então hoje, mais especificamente, nós falaremos apenas de 2 ou 3, porém, todas elas são habilidades que necessitam de treino. Saiba que você não consegue ter ou se concentrar em algo negativo e positivo ao mesmo tempo, seja um pensamento ou um sentimento. A todo momento você faz uma escolha para qual deles você está dando a sua atenção. Agora, a questão ou o problema não são necessariamente as emoções ou os pensamentos negativos em si, mas sim o foco, a atenção, a energia que você entrega a eles. Pensa comigo. Pensamento negativo ele entra na mente de todos nós, sem exceção. E segundo Rick Hanson, precisa apenas de meio segundo para uma emoção negativa ser registrada. Agora presta atenção. A diferença não está em ser registrada ou na sua entrada. A diferença está no que você faz depois que isso acontece. Entrou um pensamento negativo, como? Isso não vai dar certo, eu não sou capaz, meu marido não me ouve, minha mãe não me ama, todo relacionamento é ruim, ou seja lá qual for o pensamento que surge na sua mente aí. Neste momento, eu posso mostrar 2 caminhos ou escolhas que você pode fazer. Caminho ou escolha número 1. Você acredita nele, no pensamento negativo, então ele gruda. Porque o único poder que ele tem é seu. É você quem dá poder a ele. Quando, ao invés de afirmar por 3 vezes, por exemplo, cancela, 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 cortando mal pela raiz, que é o que você pode fazer, você começa a analisar, a imaginar cenários, criar possibilidades, ou seja, tirar conclusões. E com isso, o que você sente? Medo, tristeza, ansiedade, preocupação e pronto. Agora virou emoção. E o que a emoção faz? Ela dá força ao pensamento. Ela é o combustível que cria mais negatividade na sua realidade. Agora vamos para o caminho, escolha número 2. Você percebe o pensamento e passa a observar ele e diz a si mesmo: isso é só um pensamento, não sou eu. Não é a verdade absoluta. É só um pensamento passando. Quando você faz isso, ele perde força, porque o pensamento negativo, ele só domina quando recebe a sua atenção, seu foco, a sua energia, lembra? Se você não alimenta, ele enfraquece. Aqui lembre-se do conto que diz que nós temos 2 lobos dentro de nós. E só cresce aquele que você alimenta. Algo nesse sentido. Se você me acompanha já sabe, através de que escolha você retoma seu verdadeiro poder, com o qual você se alinha e se sintoniza com a neutralidade na escala vibracional, e já sabe o bem que faz não levar nada para o lado pessoal e o de não tirar conclusões. Neste caso, sempre é preferível questionar, fazer perguntas. Até porque nem tudo que sua mente diz é verdade. Inclusive tem uma frase que diz, a mente mente. Se você permitir, a sua mente ela conta histórias o tempo todo. Ela interpreta, supõe, distorce, exagera. Como, por exemplo, quando alguém que você considera não responde logo a sua mensagem. O pensamento que surge é bom ou neutro, como ela vai responder no tempo dela. Eu aceito, sigo minha vida e continuo fazendo as minhas coisas. Ou o pensamento que surge é negativo, como ela não respondeu, nossa, será que aconteceu algo de ruim? Ah, não. Ela não respondeu porque não tem consideração alguma mesmo por mim. Ah, porque não me respeita, ou porque não me ama, ou porque não está nem aí para mim. Vai observando seus pensamentos aí. Ou quando alguém te responde de forma ríspida ou incisiva, o que costuma aparecer? O pensamento de que, nossa, essa pessoa pode estar com alguma dificuldade, seja em se expressar, gerir suas próprias emoções, que Deus abençoe e ajude. Ou surge o pensamento reativo e encrenqueiro. Quem ela pensa que é para falar desse jeito comigo? Que só te leva a ladeira abaixo. Observe só e me conta o que costuma aparecer aí para você. A mente, ela pega fatos e se você não aprender a usar uma ou mais das suas faculdades mentais para questionar, fazer perguntas, ou até mesmo para observar, vai deixar ela fazer o que foi programada para fazer. E você sofre, não pelo fato que aconteceu em si, mas pela história, pela interpretação, o significado criado pela sua mente. E muitas vezes é essa história mental que rouba a sua paz, que drena toda a sua energia e que baixa a sua vibração. O que eu posso sugerir aqui é que, quando surgir uma emoção, ou melhor, um pensamento negativo e repetitivo sobre alguém, você sabe que isso afeta sim a pessoa, mas principalmente esgota ainda mais você mesma.
Então, quando isso surgir na sua mente, um pensamento negativo a respeito de alguém, passe a fazer ou a escrever por várias vezes essa afirmação que eu aprendi com Bob Proctor. Abre aspas. De bom grado, libere os pensamentos e coisas ruins que perturbam a minha mente. E eles já estão tão velhos que nem eu percebo. Eu liberto quem quer que seja. Aqui você pode dar nomes às pessoas. Para o seu bem mais elevado, que significa felicidade, saúde, prosperidade. E para o meu próprio e mais elevado bem também. Então, imagine os felizes, saudáveis e prósperos. E imagine você também, feliz, saudável e próspera. Saiba que não é ou são essas pessoas que estão causando o problema, ou a negatividade em si, e sim a lembrança, a ideia que você cultiva e alimenta dentro de si mesmo. Ou seja, lembra das faculdades mentais? Você está usando uma delas, que é a memória, contra você mesma. Mas agora você já pode fazer a escolha de mudar hoje mesmo. E aqui, para te ajudar mais um pouco, eu gostaria de compartilhar um outro método simples e poderoso, de 4 perguntas, que você faz para si mesma e depois aplica a inversão, que eu já vou te ensinar, que eu aprendi com Byron Katie. Então estabeleça e anota aí, qual que é o pensamento negativo que surge, ou que costuma surgir com mais frequência. Aqui, para você compreender, eu vou usar um exemplo simples, que será, a minha mãe não me ama. Então, a primeira pergunta é, isso é verdade? Segunda, eu posso saber com absoluta certeza que isso é verdade? Terceira, como eu reajo quando eu acredito nesse pensamento? Quarta, quem eu seria sem esse pensamento? Agora, você vai fazer a inversão de 3 possibilidades, que no caso vai te ajudar a revelar verdades ocultas. Então, você já vai entender por quê. Pega o pensamento negativo, no meu exemplo é minha mãe não me ama, e inverta-o. Primeiro, inverta-o para o oposto, ou seja, minha mãe me ama. Segundo, inverta para você mesma, ou seja, eu não me amo. Terceira, para o outro, ou seja, eu não amo a minha mãe. Bom, observe. Como você já compreendeu que tudo se inicia de dentro para fora e o externo é apenas um reflexo do seu interno, agora, com as respostas e inversões em mãos, reflita um pouco e responda para si mesmo. O que de fato é verdade para você? Apenas saiba que, sempre que você sofre, você está acreditando em algo que não é verdadeiro. Está acreditando em histórias que sua mente está te contando. E por fim, e não menos importante, ao longo desse vídeo você já percebeu que o cérebro pode até grudar o seu velcro para o negativo, mas que você pode ensinar ou reprogramar ele para ser velcro também positivo, não é? Isso muda o seu campo de energia, sua mente, suas emoções, te trazendo mais clareza e bem-estar. Então, aqui vão práticas simples e poderosas para você aplicar ainda hoje. Técnica número 1. Segure o bom por 20 segundos. Algo bom aconteceu? Uma mensagem boa, um elogio, uma venda, um abraço, uma sensação gostosa. Não deixe passar. Faça isso. Pare, respire por alguns segundos e sinta a sensação boa no corpo e mantenha o foco nisso por pelo menos uns 20 segundos. Rick Hanson descreve que já é o suficiente, entre 10 a 20 segundos. Já ouvi outros, como os Abraham Hicks, dizerem que são em torno de 17 segundos, para você ficar ali com essa sensação boa, ou até mesmo imaginando. Por isso, eu já trago aqui os 20 segundos mesmo. Isso literalmente ajuda o cérebro a se habituar a gravar o positivo. É como uma musculação emocional. E musculação precisa de treino. Então, vai treinando aí. Técnica número 2. Corrigindo, questionando a distorção do negativo. Quando algo ruim acontecer, pergunte: isso é tão grande quanto parece? Eu estou vendo tudo ou só uma parte? Isso aqui define o dia inteiro ou só um momento? Essas simples perguntas te fazem desacelerar e impedem que um momento ruim contamine toda a sua energia. Técnica número 3. Diário dos 3 momentos bons antes de dormir. Relembre, ou de preferência escreva, 3 coisas boas do seu dia antes de dormir. Podem ser pequenas, como tomei um café maravilhoso, meu marido me abraçou, ri muito com as brincadeiras e atrapalhadas da minha pet, meu vídeo recebeu um comentário legal. Assim o cérebro aprende a procurar o positivo mais rapidamente. Técnica número 4. Método do último pensamento positivo. Antes de dormir, pense em algo bom que faça você sentir bem, com paz, gratidão, amor no coração. O seu cérebro tende a registrar, a salvar com mais força
aquilo que você sente ou pensa ou que ocupa a sua mente nos últimos minutos antes de dormir. É como se você dissesse para sua mente: guarde isso como importante. Técnica número 5. Receba elogios. Quando alguém elogiar você, pare de rejeitar, não diga, imagina, não foi nada, qualquer um faria. Não, respire e diga, obrigada, fico feliz, receba, permita que o positivo entre. É assim que você ajuda a fortalecer as mesmas conexões neurais do positivo. E para concluir, se você entendeu essa frase simples, o cérebro funciona como velcro para o negativo e teflon para o positivo, você para de achar que tem algo de errado com você. Você entende que a biologia não é defeito e que há sim algumas formas para você treinar o seu cérebro a segurar, a registrar o positivo. E quando praticado, tem muita força também. E é isso que transforma a sua vida. A sua vibração se eleva e você se sintoniza com a calma, a alegria, a gratidão, o amor, a confiança e não mais com a negatividade, baixas vibrações e estresse. Agora me conta, você já conhecia alguma dessas dicas ou sugestões? Se você não conhecia, quais delas você mais gostou de saber? No mais, se esse vídeo fez diferença para você, curte, comente, compartilhe com alguém que gostaria de saber de tudo isso também. Espero, de coração, ter te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.